Então, a partir desse momento eu estou gravando. Se vocês tiverem perguntas, podem escrever no chat que eu vou responder para vocês. Então, essa aqui é uma introdução ao nosso curso, tá? A gente vai ver o conteúdo programático, a gente já viu, eu já conversei com vocês um pouquinho agora há pouco. O que a gente vai ver hoje? Um breve histórico da disciplina e depois a gente vai ver, eu vou passar para vocês aqui alguns vídeos interessantes, eu vou compartilhar na tela e também vocês vão poder assistir comigo. E depois a gente vai para a primeira parte, que é sistemas digitais, tá bom? Para falar um pouco sobre qual que é a importância dessa disciplina. Essa disciplina, ela é, a gente pode chamar ela como a disciplina mãe de toda a eletrônica digital, toda a computação. É forte assim. Tudo começou com esse cara aqui, esse desenho aqui que está mostrando uma válvula, né? Essa válvula ela foi teoretizada e desenvolvida por um pesquisador, né? Aqui está o nome dele, Lee De Forest. Ele desenvolveu a válvula eletrônica. Por que esse componente eletrônico é tão importante? A válvula ela é uma chave que liga e desliga a transmissão de corrente elétrica de um ponto até o outro dela. Ela tem três perninhas, sendo que uma perninha é onde você liga a origem, outra é o destino e a outra é uma chave que fica no meio. Essa chave ela possibilita ou inibe a condução de eletricidade de um lado para o outro, ou liga ou desliga a diferença de potencial entre os dois aqui, né? Um circuito que abre e fecha. E por que isso aqui foi importante? Porque tudo que existe no computador hoje é baseado nesse conceito. Tudo que a gente faz com lógica, a gente consegue fazer, olha que coisa impressionante, né? A partir de um liga e desliga, uma chave. Uma chave é o suficiente para a gente conseguir passar para o computador todas as coisas que estão na nossa cabeça, a gente colocar toda a nossa ideia e fazer o computador desenvolver coisas impressionantes, os programas mais sofisticados que existem. Tudo começa nisso aí, tá? É grande assim a, a importância dessa matéria, tá? E aí, a partir da válvula, o que acontecia com a válvula? Meu avô ele tinha algumas televisões de válvula, né? O professor Elbert chegou a trabalhar com válvulas e eu via meu avô ele era técnico de eletrônica, que na época era uma profissão assim raríssima, eram poucas pessoas formadas nisso. E as televisões eram de válvula. Quem já teve a oportunidade, não sei se algum de vocês foi a algum museu, alguma coisa assim, quando você ligava a televisão à válvula, ela não acendia a tela imediatamente. E era diferente daquelas telas de tubo ainda que vocês devem ter visto, né? A de válvula era a precursora dessa. Quando você ligava a televisão, a válvula estava fria. E aí, quando a pessoa ligava a televisão, o que acontecia? A tela ficava escura, não saía som nenhum, e aí conforme a válvula ia esquentando, ia começando a surgir aos poucos, assim, né, a imagem. Então esse componente eletrônico, ele tinha algumas questões, algumas dificuldades. Primeiro, ele tinha que esquentar. Segundo, quando ele esquentava, ele começava a gastar muita energia, cada uma dessas chavinhas. E terceiro, que ele era grande, né? Uma válvula dessa daqui, ela podia ter alguns centímetros de tamanho. Tá? Dependendo, tinha válvulas grandes e pequenas. Aí, o que aconteceu? Em 26, tinha um físico, né, o Júlio Edgar, desculpa que eu não sei falar esse nome, Lilienfeld, eu acredito, ele teoretizou o que a gente chama de transistor, que é esse componente eletrônico aqui, que foi só desenvolvido em 47, olha só, as coisas demoravam antigamente, né? Demorou mais de 20 anos da teoria para a prática. E não era esse cara bonitinho aqui, o primeiro transistor. Mas esse transistor aqui, ele é um transistor mais comum que até hoje existe aí no mercado para comprar, né? Ele é a mesma chavinha, ele tem as mesmas três perninhas, uma fonte, um destino e uma chave. E ele faz a mesma função da válvula. Qual é a diferença então? Ele é muito menor, ele é do tamanho do seu polegar, né? Ele é com as perninhas, né?
ou até é menor, na metade do seu polegar, vamos dizer assim. Ele é rápido, ele já funciona a partir do momento que já tem energia nele, não precisa esquentar, e ele gasta pouca energia, tá? Então, ele substituiu as válvulas, isso que foi o que aconteceu. Na década de 40, e aí que começou a evoluir muito, né, os computadores. Porque a partir desse momento, começou a miniaturizar as coisas. Os computadores foram ficando menores, a gente conseguia ter coisas impressionantes cada vez menores. E aí não parou aí, né? Alguém teve uma ideia assim, olha, vamos pensar em colocar, já que a gente precisa de várias chavezinhas dessa para fazer alguma lógica, vamos colocar todas as chavezinhas dentro de um único que a gente chama de chip, né? Ou circuito. E aí começou a aparecer o que a gente chama de circuito integrado. Esses componentes eletrônicos que vocês veem em placas, né, são vários desses transistores aqui com alguma função já pré-determinada, tá bom? E aí, cada vez mais foram colocando transistores dentro desses caras e criaram até uma nomenclatura, né, para eles, que hoje em dia quase não se usa mais, né? Mas na época foram aparecendo de pequena escala, média escala, grande, muito grande, ultra grande, super grande e assim vai, né? Pararam de dar nome. E aí, o que, que acontece hoje? O chip que está no seu celular, que está no seu computador, ele é um monte desses carinhas aqui, todos ligados entre si, fazendo coisas impressionantes. São bilhões deles, né? Hoje em dia, ou dezenas de bilhões. Eu quero mostrar dois vídeos para vocês, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação